Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar por que o valor de VHS, o valor de hemossedimentação, ele aumenta. O que pode ser, quais são as principais causas, motivos, etc, tá? Então, primeira coisa, VHS significa velocidade de hemossedimentação. Ou seja, é o tempo basicamente que demora para as células ou para os elementos sólidos do nosso sangue para eles sedimentarem, tá? Então, dentro de 1 hora, a gente calcula o quanto que esse sangue ele sedimentou. Porque, voltando, né? O sangue é uma mistura que tem uma fase que é líquida e uma fase que é sólida. Resumindo, a fase líquida pode ser chamada de plasma ou soro, e a sólida que vai ficar para baixo tem os elementos figurados do nosso sangue, principalmente as hemácias, porque tem uma quantidade muito maior do que o restante das outras células ou elementos que a gente tem no nosso sangue na fase sólida. Quando o sangue ele fica paradinho, quietinho aí num tubinho de ensaio, ele vai sedimentar espontaneamente, tudo bem? E esse tempo que demora aí para sedimentar, a gente pode calcular durante o período de 1 hora o quanto que esse sangue ele vai sedimentar. Então, a velocidade de hemossedimentação, ou VHS, é um exame que a gente mede durante o período de 1 hora, normalmente, o quanto que esse sangue aí se separa, o quanto que a fase sólida se locomove dentro desse período aí. Então, normalmente, o valor normal gira em torno de 15 a 20 milímetros por hora. Claro, você coloca lá um tubo, aí tem uma parte lá milimetrada ou é automático, depende do tipo de experimento que você esteja fazendo, tá? A análise. E aí, esse valor aí, ele é mensurado. Se esse valor aumentar muito, ou seja, 25, 30, 40, 50, tá? Esse deslocamento aí que a gente tem, essa sedimentação, ela for muito intensa, quer dizer basicamente que as hemácias estão se atraindo muito, porque naturalmente as hemácias têm uma repulsão pela carga elétrica, basicamente, que fica na membrana plasmática dessas células. Mas se, por exemplo, fatores de coagulação ou outros tipos de fatores que levam à aproximação dessas hemácias, trocando cargas iônicas aí, as hemácias acabam se juntando. Quando elas se juntam, elas sedimentam mais, tudo bem? Mais rapidamente, mais intensamente. E aí esses valores de hemossedimentação vão aumentando. Isso acontece normalmente quando a gente tem um processo inflamatório, um processo infeccioso, uma estimulação do sistema imune de uma maneira geral, de proteínas de fase aguda, sistema complemento e etc. Tá? Então, quando a gente ativa processo inflamatório, imune, autoimune, que seja, essa sedimentação ela é muito mais intensa e os valores de hemossedimentação, eles vão aumentando. Então não fica lá 15, 20, fica em torno de 30, 40, 50 ou até mais do que isso, tudo bem? E isso quer dizer o quê, professor? Que tem que tipo de doença, que tipo de problema? Basicamente, a gente poderia citar aqui, ó, infecções, e aí variadas infecções, tudo bem? Processos inflamatórios dos vasos sanguíneos, que aí acaba ativando fatores de coagulação, principalmente fibrinogênio, tudo bem? Libera mais fibrinogênio, ativa, forma mais fibrina, e aí tem chances de formação de mais coágulos, por exemplo. Então, uma arterite, tudo bem? Uma arterite inflamatória, uma artrite inflamatória também, doença renal, anemia, alergia, processos alérgicos de uma maneira geral, que a gente ativa, se for hipersensibilidade aguda, por exemplo, do tipo 1, principalmente IgE, mastócito, basófilo, etc. Então, esses processos todos, câncer, neoplasia de uma maneira geral, alterações de plasmócitos que podem levar a aumento de produção de anticorpos, lesões teciduais de uma maneira geral, qualquer processo inflamatório, infeccioso, autoimune que aconteça, por exemplo, no coração, que altere os vasos sanguíneos e o processo de circulação do sangue, gravidez, por exemplo, mas normalmente não no primeiro trimestre, alguma administração, por exemplo, de hormônios tipo estrogênio e o próprio processo de envelhecimento. Então, o que você percebe aqui?
que a gente está mostrando? Que são vários, tá? São inúmeros fatores, são inúmeras alterações, doenças e etc., que podem aumentar o valor de VHS. Então, consequentemente, não é um exame específico, mas ele é um exame que é muito sensível para qualquer alteraçãozinha que o nosso organismo possa ter. Qualquer processo inflamatório, infeccioso e assim por diante. Lembrando que, normalmente, num processo infeccioso, que a gente tem aí micro-organismos patogênicos, ou seja lá o que for, a gente ativa processos inflamatórios. Muitas vezes ativa cascata de coagulação e etc. Então, tudo isso em conjunto, proteínas de fase aguda e etc., estimulam a aproximação das hemácias. Consequentemente, as hemácias sedimentam mais intensamente. E durante aquele período lá de 1 hora, que é normalmente mensurado, a gente tem valores maiores de VHS. Tem laboratório que faz também com 2 horas para ver essa progressão aí, tudo bem? Mas o mais comum é o valor de sedimentação durante o tempo de 1 hora. Tudo bem? Então, resumindo, processos inflamatórios de uma maneira geral, tá? Agora, uma pergunta que você pode fazer. Tá bom, professor, mas o valor de VHS deu alto, no meu caso. Deu 50, 60, 100 milímetros durante esse período aí de 1 hora. E agora? O que eu faço? Basicamente, você tem que conversar com o seu médico para investigar as causas que estão fazendo com que isso aconteça. Será que é um processo infeccioso? Aí você vai analisar se tem outros sinais ou sintomas. Por exemplo, num hemograma, tem alteração de leucócito, linfócito, ou seja lá o que for? Tem algum outro sintoma, náusea, mal-estar, dor de cabeça? Tem alguma outra alteração que diz respeito a um processo infeccioso, por exemplo? Ah, não, professor, eu já sei que eu tenho uma doença inflamatória, doença autoimune, uma inflamação crônica que seja. Então, isso quer dizer que esse processo de inflamação crônica, hein, pode estar ativado, estar agudizado, por exemplo, estar gerando essa alteração na circulação, no sangue, de uma maneira geral. Tudo bem? Nesse valor aí de VHS, de hemossedimentação. Então, esses pontos estão mostrando que tem alguma coisa alterada. Agora, o que é, nesse momento, a gente não consegue saber. Ele é inespecífico. Tudo bem? Aí você pode analisar proteína C reativa, pode analisar ferritina, transferrina, fibrinogênio, ou seja, outros exames que possam te trazer mais informações acerca dessa doença que possivelmente você tem, tudo bem? Possivelmente, eu estou falando aqui, porque o envelhecimento não é a doença, a gravidez não é doença, tudo bem? Então, esses processos todos aí podem ser fisiológicos ou patológicos, podem levar ao aumento do valor de hemossedimentação, e isso tem que ser analisado para saber o que está acontecendo. Ah, se você já sabe que você está gripado, resfriado, ou alguma outra doença infecciosa, inflamatória, etc., é muito provável que o valor de hemossedimentação ele aumente, tudo bem? Isso é normal, faz parte desse processo aí de ativação dessas proteínas todas, consequentemente as hemácias elas sedimentam mais rapidamente, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário para saber se você entendeu esse tipo de conteúdo. E, obviamente, também se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente tem muito mais conteúdo para trazer aí para você, com fluxogramas, mostrando essa sequência de raciocínio aí de interpretação de exames laboratoriais, tá bom? Só para a gente fechar, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado em PDF. Terminou, baixou o certificado, não paga mais nada por isso, tá? Então, cada curso com seu próprio certificado, videoaulas, materiais complementares, e a gente tem também, obviamente, questões aí para você estudar e solidificar os seus conhecimentos. Além disso, o meu suporte, o suporte da minha equipe, diretamente e-mail, WhatsApp, ou seja lá o que for, auxiliando durante todo esse processo aí de assinatura que você tem, que é uma assinatura anual, tá? Uma única assinatura já tem acesso a todos esses conteúdos que eu citei para você aí. São cursos dentro de bioquímica, micro, imuno, parasito, hemato, entre outros assuntos, interpretação de exames e tudo mais, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito, o link está na descrição desse vídeo. Tem garantia, tem alguns treinamentos também de carreira, elaboração de currículo, preparação para entrevista,
como que você faz um perfil campeão lá no LinkedIn e muito mais, tá bom? Então é isso, o link na descrição, no primeiro comentário fixado desse vídeo, acessa assim que a gente terminar aqui esse vídeo, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.